Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui nos assistindo. Aqui quem está falando é Paula Bárbara, faço parte da igreja em Guarulhos, que tem servido ao Senhor junto com a minha família, com muitos irmãos amados. E como a gente se comprometeu, estamos aqui novamente com a pastora Cirlane, uma amiga muito querida, para falar sobre oração e intercessão, um tema muito importante, que existem muitas dúvidas. E Deus tem chamado a vida da pastora Cirlane há muito tempo já. Inclusive, temos aqui no canal um vídeo com testemunho dela. Se você ainda não viu, por favor, caça aqui no canal. Testemunho da pastora Cirlane já está aí disponível para você. Você assiste, depois você volta nesse vídeo de novo. E Deus tem trabalhado na vida dela, tem ensinado ela, tem sido preparada ao longo de muitos anos com esse ministério de intercessão, com esse chamado de oração, de batalha mesmo nas regiões celestiais, e a gente vai aproveitar todo o depósito que Deus tem colocado na vida dela para nos ensinar, para trazer entendimento para nós, porque nós precisamos ter a nossa mente renovada para que a gente possa aproveitar, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades presentes nas regiões celestiais, e nós precisamos aprender a guerrear as nossas guerras com as armas corretas, no lugar correto, e Cirlane vai aproveitar esse tempo para nos ensinar. Tudo bem, minha amiga? Como é que você está aí? Tudo bem, minha amiga linda? Tudo bem. Que bom te ver de novo. E aqui o pessoal de Guarulhos, eu vou repetir isso de novo, porque o pessoal de Guarulhos gosta muito de você. Quando a gente recebeu aqui em casa, a gente falou para os irmãos, aí o pessoal, não acredito que ela não vai estar com a gente na reunião geral, em algum encontro, alguma reunião, mas não foi possível. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, então a gente aproveitou para gravar esse vídeo, né? Que pode ser visto várias vezes, pode, né, ser passado adiante. Então, sem mais delongas, eu já quero começar logo no tema. E como é que entrou essa questão da oração na sua vida? Como é que você se sente nesse ambiente de oração? O que queima no teu coração? Começa aí compartilhando sobre isso. Bom dia, pessoal. Eu quero agradecer a pastora Paula, o pastor Gledson, pessoal aí da igreja. Gente, vocês são preciosos, viu? Mora aqui, ó, no meu coração. Família, né? Uma família linda que me recebe assim, puxa vida, de uma forma maravilhosa, linda mesmo. E eu agradeço a Deus por vocês todos. Os amo. Em nome de Jesus, amém. E é um privilégio compartilhar um pouco aqui desse assunto tão precioso, né? E tão necessário, né? Tão necessário. Oração é um fundamento irremovível, né? Eu particularmente assim não me sinto uma pessoa ainda que ora, né? Porque para mim eu era para meu Deus do céu, né? A Bíblia diz que Jesus vive para interceder, né? Jesus, ele vive para interceder, né? E eu não cheguei nesse nível ainda não, mas é o meu alvo, né? No sentido de que nós estamos no corpo aqui, né? Estamos aqui e estamos carentes cada dia mais de que o Senhor nos levante, né, nos use mais. Sempre estamos necessitados de que o Senhor nos renove e nos ensine mais, né? Então, outro dia até escrevi ali, né? Não me sinto a cereja do bolo, né? Mas eu prossigo, né? Como o apóstolo Paulo diz assim, eu não me sinto que já alcancei, mas eu prossigo para o alvo, né? Então, eu também faço minhas essas palavras, mas oração realmente é o fundamento, né? E é algo que o Espírito Santo que batiza a gente, né, com esse amor. Quando eu vim para Jesus, a primeira coisa é incrível que foi acontecendo na minha vida, eu ia orar com as irmãs do ciclo de oração na minha igreja, né? Na igreja lá, que coisa gostosa, era uma jovem, nunca, não que eu não seja jovem, né? Mas, né? Eu era mais jovem, né? Bem jovem assim, e estava lá todo dia cedinho, tinha oração, e do ciclo de oração, e eu já estava lá, ali eu fui crescendo, né?
que a gente aprende a orar orando, né, gente? Né? E foi assim, foi acontecendo, mesmo com o ministério chegando e eu passando para, né, me deter em outras áreas de ensino, de pregação, de tudo mais, né, as viagens e tudo, né, mas o DNA é a oração, né, é esse fogo que não se apaga. Aleluia. Então, a oração é um fundamento da fé, né, Sirlene? Não é possível viver a fé cristã sem oração. Não dá. Mas eu já queria já começar aqui esse bate-papo aqui perguntando para você qual é a diferença de oração e intercessão. Se você puder falar um pouquinho para a gente sobre isso. É interessante, né? Porque muita gente, acredito que muita gente confunde, né? Porque assim, o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios 6, 18, 17, 18, um desses versículos, ele diz assim, olha, 18 mesmo, desculpa, ele diz assim, orando com toda oração e súplica, né? Toda oração, então quer dizer, toda é toda, então existem vários tipos de oração, né? E isso nós vemos nas escrituras, né? Existe a oração de súplica, a oração de gratidão, a oração de guerra, né? Porque tem gente que acha que, não, eu vou guerrear, não está orando. Está orando. Você está num confronto com as trevas, mas você está diante de Deus. Você não vai para a guerra sem Deus, né? Então, é uma oração de guerra. Você está, né, combatendo no mundo espiritual. Mas você não está sozinho, você está na presença de Deus. Então, é uma oração de guerra, né? Porque ali, Paulo mesmo, ele fala sobre isso na carta aos Efésios, no capítulo 6, a partir do 10, né? Então, assim, a oração de consagração, né, de louvor, de adoração, porque adoração é um tipo de oração também, né? Oração é uma expressão do nosso ser para Deus, né? E existem vários tipos, se você examinar as escrituras, quando a gente examina as escrituras, a gente vê os tipos de oração. E intercessão é um tipo de oração. Então, intercessão não está desassociada de oração, né? Intercessão é um tipo, é aquele tipo de oração que eu me coloco na brecha a favor de algo ou de alguém, a favor de uma cidade, de uma nação ou de uma pessoa, ou de uma causa. Eu sempre digo, é a causa de Deus, né? Porque tudo converge em Cristo. Tudo que fazemos, fazemos a partir de Cristo, não de nós, não de nossas necessidades. E a intercessão, ela parte não das minhas necessidades, ela deve partir do coração de Deus, o que é que Deus está orando, o que é que o Espírito Santo está orando para que eu ore hoje, né? E assim é a intercessão, é se colocar no lugar de alguém, tomar sua causa, né, como se fosse sua, né, e Sim. Jesus fez isso, né, Jesus fez isso, ele se colocou no nosso lugar e tomou nossa causa, né, e hoje o Espírito Santo faz isso, é o Espírito Santo quem faz isso, ele nos usa, mas quem faz isso é o Espírito Santo, né, isso Sim. é Então, intercessão. uma diferença básica, assim, é que a oração, a oração normal, vamos dizer assim, vou usar essa palavra aí, nem sei se é a mais correta, mas é só aquela comunhão sua com Deus, né, as suas petições, sua adoração, tudo. A intercessão, ela já é como se fosse um passo além de você, né? Quando você já vai orar por uma causa, por uma pessoa, é isso? Por exemplo, tem pessoas que dizem assim, ó, a gente escuta com frequência, né? Ah, eu oro em casa, por exemplo, né? Isso é uma Aí boa pergunta. então, aí eu disse, bom, mas se não orasse também, né? Mas enfim, aí eu já oro em casa, porque muitos pegam aquele texto que Jesus diz, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ao teu pai que está em secreto, teu pai. Isso, gente, isso é oração de intimidade, é você e Deus. Essa intimidade você não leva para ninguém, né? Essa intimidade você não leva para ninguém. Eu não vou me expor, hoje é o meu devocional, gente, tá aqui, não, né? É intimidade.
Quando eu vou fechar a porta do meu quarto, seja ela física ou não, porque esse quarto, né, ele não está limitado a um espaço geográfico, pode ser o quarto físico, mas, né, onde você estiver, você se fecha com Deus, entra naquele lugar, nele, é uma intimidade, é o seu devocional diário, você fecha, entra no seu quarto, fecha sua porta, é o seu devocional, tá? É um tipo de oração, né, vamos dizer, é um tipo de oração, é aquela que está a sós, não entra ninguém, quer saber? Nem teu esposo, não entra nessa hora dessa oração, sabia? Porque é muito individual, né? Como assim não entra meu esposo? Não, você pode orar, você vai orar assim com seu esposo, mas aí é outro, né? Já é outra Gente, oração, né? Às vezes é é oração de outra oração. concordância, né? É outra Exatamente, oração de concordância. Pronto, você falou bem, oração de concordância. Porque você vai se derramar, é uma coisa muito íntima entre você e Deus, é muito pessoal. Nossa vida com Deus é muito pessoal, tá? Agora, partindo desta vida que nós temos com Ele, esta vida pessoal, nós vamos viver a vida, né, com o próximo. Então, assim, a intercessão, por exemplo, eu tenho que pensar que eu não sou uma ilha também. Eu tenho minha vida com Deus, minha intimidade, mas eu não sou uma ilha. Eu estou inserida num contexto de corpo. Eu sou parte de um corpo, né? Eu não estou desassociado do corpo de Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo. Né? Então, assim, nós estamos juntos. Então, nós estamos juntos por uma causa, a causa de Deus. E aí entra, né, o momento em que eu vou estar conectado com o corpo, intercedendo, vou me colocar no lugar de interceder pela igreja. Eu, particularmente, vejo que a intercessão, né, ela tem sua tremenda importância no evangelismo. Não existe evangelismo sem intercessão, né? Eu estou crendo demais que nós estamos entrando em um tempo de uma grande colheita, eu estou muito acreditando isso no meu coração, né? Não estou dizendo assim, o ano de 25 é o ano da colheita, eu nem digo isso, eu digo de um tempo, né? Estamos entrando em um tempo de uma abundante colheita, né? E eu vejo que marca do avivamento é a colheita, né, de almas. Então, assim, a intercessão, ela tem o seu papel fundamental no evangelismo. Por quê? Porque ela precisa entrar no mundo espiritual para quebrar. Eu estou falando da intercessão, do dom da intercessão, do poder do Espírito Santo. Não estou nem falando de pessoa, né? Nem de ministério aqui. Estou falando desse dom de Deus, né? Então, assim, ela entra desbravando no mundo espiritual para remover, porque Paulo diz que o entendimento dos incrédulos, né? Eles não acreditam porque né? Eles estão cegos, né? O seu entendimento eles não estavam enxergando. Então, o que acontece? A intercessão entra aí para desfazer isso, para trazer luz, para remover os entulhos, para remover as pedras, como Isaías diz, né? Remova as pedras, os tropeços do caminho do meu povo. Então, a intercessão entra para isso, a intercessão entra para abrir esse caminho para o evangelismo, né? Entre tantas coisas, a intercessão entra para clamar a Deus pela igreja, o Espírito Santo está trabalhando na igreja, está purificando a sua igreja, né? E Deus tem a intercessão aí para entrar junto, né? Não é uma coisa isolada, está totalmente ligado. Eu vejo o corpo de Cristo como, né? A gente vê aquelas artérias assim do corpo, está tudo ligado, é tudo, né, a mesma coisa, né? Assim somos nós, não tem ninguém, né? Um não pode funcionar sem o outro. Então, é isso que entra a intercessão, porque eu tenho que saber que eu não sou uma ilha, né? Não é para mim, não é para o meu vizinho, não é para. Aliás, não é para o meu vizinho, é para o meu vizinho, mas eu estou falando no sentido de individualismo, né? A intercessão, Deus nos deu, né, para isso, para sermos canais para tocar outros, para interceder por outros, para interceder pela igreja, pelos perdidos. Então, quer dizer, eu estou me colocando na causa de Deus. É claro que a gente vai orar Sim. pelos pedidos diários, né, os assuntos, chega assunto direto para a gente orar, né? O intercessor está ali para isso. Ele tem o dom da intercessão, é um dom, gente. Não arranca isso dele, não, senão ele morre. Verdade, é verdade. Tem pessoas que têm esse desespero no coração, né? É um É, chamado de Deus é um mesmo, né? chamado. Quando você É um vê uma chamado. situação de você entender que a gente precisa guerrear nas regiões celestiais, né?
ir para a batalha, ir para a oração. E eu sei que o Espírito Santo é que, porque a gente não sabe orar como convém, né? A palavra já nos afirmou isso, e o Espírito Santo nos ajuda, né? Intercede por nós e nos ajuda, coloca as palavras na nossa boca. Mas a próxima pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: o Espírito Santo nos conduz, mas o que não pode faltar numa oração, e principalmente aí no nosso caso, que a gente está falando mais na intercessão, o que não pode faltar? Eu oro só o que eu penso? Tem alguma coisa que não pode faltar? O que você diz aí para nós? O que não pode faltar é a dependência do Espírito Santo para ouvir a voz de Deus, né? Eu sempre digo assim, e a gente aprende com o nosso pastor, né? O intercessor, ele precisa ser um adorador, né? Porque senão ele se torna místico. Sim. Fala de novo essa frase aí. O adorador, ele precisa ser aliás, o intercessor, ele precisa ser um adorador, senão ele se torna místico. Né? É muito misticismo nisso, e por causa disso tem muita resistência, existe muita resistência à intercessão por causa que entrou muito misticismo. E eu vejo que esse problema do misticismo que entrou, talvez tenha sido falta de um bom discipulado, porque eu prefiro instruir do que proibir, né? Então, eu sempre digo assim, eu não vou deixar o diabo roubar o que Deus deu só por causa de erros, né? A gente vai lá e a gente discipula, a gente ensina. Agora, se não houver uma abertura para o aprendizado, se não houver pessoas ensináveis, aí é outra coisa, mas a pessoa, ela é ensinável, a gente vai ensinar, a gente vai discipular e vamos aplicar aquilo que Deus deu, né? Não vamos deixar o diabo roubar, né? Então, e também, tanto o intercessor precisa ter um adorador, como o adorador precisa ter um intercessor, senão ele se torna um artista. O pastor Luiz que fala, né? O pastor Luiz diz assim, o adorador precisa ter um intercessor, senão ele se torna um artista. E o intercessor precisa ter um adorador, senão ele se torna um místico, né? Então, assim, esse equilíbrio, né? A gente precisa realmente atentar para isso. Eu sempre falo para o pessoal, quando a gente vai para as reuniões de intercessão, e por falar em termos, né? Em terminologias, você pode falar, gente, você pode falar o reunião de oração, o turno de oração, o vigília de oração. Gente, não é isso que... Pois é, então, na minha época mais novinha, né, tinha o círculo de oração. A gente brincava até... Pronto, ciclo de oração. Eu era criança, né, e minha mãe levava a gente lá num grupo de oração que tinha. Já naquela época o pessoal falava as irmãs do coque. As irmãs do coque, gente, ó, é povo de poder, hein? Respeitem a irmã do coque, do círculo de oração, ministério de oração. Pode falar, não tem problema não. O importante é orar, né? Importante orar. É como aí eu uso novamente uma frase do meu pastor que ele diz: tem coisas que nem influi, nem contribui, nem auxilia, né? Então, gente, se é reunião, se é ciclo de oração, se é vigília, meu Deus, vamos estar junto orando, meu Deus do céu, né? Então, não é isso que conta. Às vezes tem pessoas que se expressam de uma forma, outros de outros, não quer dizer, enfim. Então, não pode faltar. Eu sempre digo, gente, quando a gente vai para o turno de oração, a base é a gente ir para a presença de Deus, porque é a presença de Deus que nos conduz. Né? O que é que não pode faltar? É a presença de Deus. Eu sempre digo, não vá para a intercessão sem a presença. Na força, né? É a força, tipo, eu estou... tá acontecendo isso, ou então eu estou precisando, aí eu vou lá e faço aquela oração, mas uma oração que não teve aquele óleo gostoso do Espírito Santo, sabe? Então eu preciso adorar. E mesmo, não, é porque tem gente que diz, não, né, tem pecado, irmão, tem provisão para o pecado, tem o sangue de Jesus, né? Então, assim, se você vive a pessoa, claro que se a pessoa vive na prática do pecado, nem intercessão ela vai querer saber, né? Então, eu não acredito que aí já não dá, aí não é porque não dá para ser intercessora, aí é que já tem que repensar se está sendo um cristão, né? Aí é outra coisa, né? Então, assim, eu ainda faço o seguinte, eu sou do ponto que a presença de Deus, ela resolve tudo. Então, eu acredito demais, sabe? Por exemplo, existem pessoas, ou, né, alguns, vamos dizer, lugares, que
né, não aceita todo mundo na intercessão. Em parte eu concordo, né, outra... Eu faço o quê? Em parte eu concordo, porque realmente tem que ter maturidade, não é nem questão de ser mais santo do que o outro, né? Mas, o que que eu faço? Tem pessoas que né, eles não estão com aquela maturidade toda, mas eles têm aquele desejo, sabe? Então, o que que eu faço? Eu tenho dois públicos. Eu tenho os meninos, que né, o apóstolo João não diz, né? Jovens, né? Meninos, Sim, né? os jovens e Pais, pais, né? filhinhos, né? Pronto, eu trabalho com vários públicos. Então, eu não abro mão desses, vamos. Então, eu me reúno com esses de uma forma e com os que estão mais crescidos, me reúno com outra forma. Com a linguagem que eles vão, e já vamos, né, fazer outros tipos de intercessão que eles vão, né, não vão, assim, se comprometer no sentido de, né, porque eu não estou podendo fazer esse tipo de oração ou tudo mais. Tá certo? Sim. Então, assim, Então, eu recapitulando aí, sou... o que não pode faltar é a dependência, a presença do Senhor, a Que adoração não pode faltar. E estava pensando aqui numa outra coisa, a palavra também não pode faltar, né, Sirlene? A gente orar eu ali não como, terminei. como o Eu Senhor nos estava deixou a pensando, palavra, promessas do eu Senhor, sempre... e a gente fazer lembrar o Senhor, né, de algumas promessas, orar a palavra, né, ou pode-se usar a expressão que quiser, mas como base das É, nossas orações, a gente tem a palavra, né? Você podia falar um pouquinho sobre isso, é, da oração, então, orando a palavra? é isso que eu ia pontuar, né, agora. Por exemplo, quando eu falo de presença de Deus, em primeiro lugar, é porque, gente, você sabia que até, aqui vai ser forte que eu vou falar, não sei se, mas olha, você sabia que até no inferno teve oração? Até no inferno teve oração? Como assim? Aham. Aquele rico que foi para o inferno, lembra dele? Pai Abraão, pede lá, estava intercedendo, mas não tinha presença. E ele até estava usando texto bíblico, mas não tinha presença, né? Pai Abraão, falava com Abraão, vai lá, diz para ele. E a resposta foi, lá eles têm, né? Moisés tem a lei, quer dizer, lá eles têm a palavra, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? É que sem a presença de Deus, nós não conseguimos sequer, até mesmo se eu recitar o texto bíblico, sem a presença de Deus, é apenas uma coisa morta, é uma obra morta. Então, eu sempre digo assim, ó, primeira presença de Deus, coração quebrantado. Salmo 51, coração quebrantado e contrito, Deus não resiste. Quebranta o coração primeiro antes de entrar em oração. Reconhece quem é Deus, reconhece quem você é, reconhece quem eu não sou nada diante dessa presença gloriosa. Quando eu estou nesse momento de quebrantamento, a presença se manifesta, não tem como, ela vem, né? E aí, pronto, aí eu vou declarar a palavra, e eu vou interceder com ousadia, eu vou clamar, eu vou depender dele, eu vou orar o que está no coração dele, porque o alicerce é isso, a palavra de Deus, né? A presença e a palavra de Deus. Então, isso é fundamental, não pode faltar a presença de Deus e a sua palavra. Porque eu posso trazer o texto das Escrituras e levar diante de Deus, porque é assim que funciona, né? Não é o meu desejo, Senhor, eu acho que o Senhor, olha, faz isso, faz aquilo, não. Eu vou trazer a palavra. Teve uma intercessora um dia que falou para mim assim, ó, pastor, ela teve uma palavra, Deus deu uma palavra para ela, ela chegou para mim e disse assim, ó, Deus disse que ele não é Aladim. E eu disse, é Não é o quê? verdade? Aladim? Aladim. O gênio da lâmpada? Que vai, ó, né? E não, a oração, ela está regida por princípios, por leis espirituais. Então, não basta a gente orar ou falar, eu preciso estar mesmo alinhada com os princípios de Deus. Porque às vezes eu peço, não, Senhor, gente, que alguém pergunta, tem oração, tem cada tipo de coisa que só Jesus contempla, viu?
Fala aí vezes... pra gente alguma história que você já viveu, que você fala, meu Ai, meu Deus. Deus do céu, meu Você Deus do deve ter céu, meu alguma Deus coisa do que você falou, céu. oh, Senhor, ajuda essa alma. É, Já às teve vezes a alguma oração que pessoa... você ouviu assim, que você falou, ai, meu Deus, falta um entendimento, né? Às vezes tem a boa vontade, mas falta um entendimento. Já teve alguma É, situação assim? Não, porque às vezes... Oh, de Você pedir o que fala não assim, está a nas... Mariazinha, o Joãozinho, entendeu? De pedir o que não está nas escrituras, né, gente? De pedir, às vezes o fulano, a pessoa tem aquilo ali, mas aquilo ali é dele, a pessoa quer aquilo, quer aquela coisa, não, eu quero um igual de fulano. Aquilo ali é dele, Deus tem algo para ti, pode não ser aquilo, é outra coisa, sabe? Né, uma vez eu estava ministrando numa igreja, e aí Deus me deu uma direção de orar para que mamães que estivessem ali fossem, né, os seus ventres fossem liberados para serem mamães. E aí eu chamei à frente e tudo. Na hora o Espírito Santo disse assim: lembre-se de falar claramente que você vai orar por quem está casada. Porque muitas vezes a pessoa não está casada, né? Ela está só, né? Então ela tem que ela tem que acertar aquela parte, né? É o Não que eu estou princípio, dizendo, né, é Silane? um Não pode, não princípio. pode. Quando a gente quebra o princípio, aí tá tudo perdido, né? O pastor sempre diz, quando a gente quebra o princípio, nós somos quebrados por ele. Oh, é isso É, mesmo. Você sabe que uma vez o Gladson compartilha que ele estava num lugar, né? E aí eles estavam numa reunião de oração, e aí um irmão, um jovenzinho assim, ele provavelmente era bem novo na fé também. Ele começou a orar e ele orava assim, né? Deus, obrigada, porque nós estamos na tua igreja. E aqui dentro nós sabemos que as portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Obrigada por esse lugar, porque aqui nós estamos seguros, falando do lugar, da igreja, como sendo um lugar. E aí, após né, o término da reunião, tudo, o Gladys chamou ele para perto e foi conduzir ele, né, instruir ele, que aquele texto não estava falando de um lugar, né? Estava falando de igreja, é um grupo de pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, que se comprometem com o senhorio de Cristo e com a missão de Cristo. Então, que não é o lugar que nos protege, as portas do inferno estão nos protegendo, que a gente está naquele lugar. Ó o avião, gente. Peraí. Mas é o princípio de estarmos ligados em corpo, em família, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, contra a ação do povo, né? Então a gente acaba vendo muita coisa assim, mas a gente também, né, Silane? Eu nem sei, eu acho que eu já devo ter feito tanta oração aí que só os. Se não é o Espírito Santo para consertar, eu acho que o pai fica lá de cima. Oh, meu Deus, que situação essa minha filha. E deixa eu às te vezes a falar. pessoa diz, Pode pode falar, falar. pode falar. Não, ia te fazer Não, outra porque pergunta, mas segue aí. eu ia me lembrar de que me perguntaram sobre oração contrária, né? E oração contrária, Isso, pois é. aproveitando que você está falando aí sobre quem pede o quê, né? Aí eu digo assim, gente, no meu entendimento, não existe oração contrária. Como assim não existe? Porque Fala só um tem pessoas pouquinho que mais dizem, alto, Sirlane. Perdemos um pouquinho teu áudio. meu entendimento, Ah, não há, perfeito. eu digo assim, no meu entendimento, não há oração contrária. Por quê? Como assim, se as pessoas falam que existe oração contrária? Assim, porque, para mim, a oração é pura. Oração é algo puro. A Bíblia diz que se Deus vê iniquidade no nosso coração, nossa oração não vai ser respondida. Então, a primeira coisa para a resposta da oração é o meu coração puro, né? Eu tenho que entender que eu estou diante de um Deus santo. Não há impureza nele, né? Deus é santo, então eu não posso ter motivações erradas, nem pedir nada que não esteja alinhado com a vontade dele. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus está em sua palavra, né? E às vezes a pessoa diz, não, mas tem coisa que não está na palavra. E eu posso orar, você pode fazer orações de consagração, de entregar a Deus, e o Espírito Santo vai te direcionar sobre
aquele assunto, mas nós nunca vamos dizer assim, olha, Senhor, né? Um exemplo aqui, como é que é a música que diz, né? Você vai estar na plateia e eu no palco, né? Então, assim, eu não posso dizer assim, ó, você me fez mal, você me fez injustiça, e agora, Senhor, né? O Senhor vai, né? Justo, Senhor. Como é que é? Faz justiça, Senhor. Tudo bem, a justiça de Deus é a verdade de Deus. Então, Deus pode trazer justiça sobre aquela pessoa, trazendo, sabe o quê? Um profundo arrependimento e ela ser transformada e muito abençoada, né? Então, assim, às vezes a pessoa pensa que pedir algo contra alguém, né, vai acontecer porque ela foi ofendida em X coisa, né? E a oração, que perguntaram, tem oração contrária? Eu digo, não, a oração é pura, não existe oração contrária. O que existe, então, é feitiçaria, né? Então, não é oração, é feitiçaria. Mas mesmo que seja feitiçaria, contra você não vale encantamento. Contra um filho de Deus não vale encantamento. Balaão, né? Balaão, que tentou liberar maldição sobre Israel e Deus não deixou. Ele abriu a boca, em vez de amaldiçoar, ele foi amaldiçoar e abençoou, né? Por quê? Porque a Bíblia diz que contra Israel não vale maldição. Contra Israel é contra o povo de Deus. É quem for de Deus, não vale maldição. Você está na presença de Deus, não vale maldição. Então, esquece essa questão de oração contrária. Ande na presença de Deus e descanse seu coração. E também, quando somos nós, né, Sirlene? Não serve para... não nos atinge, mas a gente também, né? Como você falou aí, orar pedindo o mal, a justiça, seja lá o que for, para outro, aí não é oração, é feitiçaria, né? Aí já é, sei lá, outra coisa, né? Exato, a gente também tem esse coração, porque o Senhor nos instruiu a orar pelos nossos inimigos, né? É verdade, é verdade. A juntar brasas vivas, né? Orar pelos que nos perseguem. Pelos que nos perseguem. Olha então, aí, exemplo, orar e não é orar, Senhor, faz alguma coisa aí que a situação está difícil. Não, é orar para que os olhos deles sejam abertos, para que o coração seja quebrantado, para que a pessoa seja liberta de um certo tipo de pensamento, de uma conduta. Não é orar para que, né, venha o juízo e essa pessoa, né, tanta coisa que a gente já ouviu por aí na caminhada, né? Não é isso, né? Na verdade, é uma oração de quebrantamento. A partir desse início, como você falou, né? Entrar na presença do Senhor com fé, buscando quebrantamento, em humildade, sabendo que Ele é um Deus de amor, um Deus santo e um Deus que quer que todos os homens sejam salvos. Esse é o propósito do Senhor. Então, se a gente vai diante do Senhor fazer uma oração que está em desacordo com o princípio do Senhor, aí já não vai valer, né? Não tá perdendo tempo. Nem os anjos levam, nem reconhece. Não reconhece, aquilo não é oração, né? Não recolhe, não, né? Não recolhe. Eu estava pensando aqui. Porque a pessoa pode dizer assim, não, mas eu estou ferida, eu fui ofendida, eu estou triste. Irmã, todos nós passamos por isso, todos nós, né? Eu passo por isso. Que muitas vezes a gente é humano, a gente fica com raiva, sim, a gente, né? A gente se ofende, não deveria, mas a gente ainda se ofende com algumas coisas. Sim. Então, o que é que eu faço? Quando o meu coração está assim, eu digo, pessoal, gente, eu não faço oração no sentido de intercessão. Qual é a oração que eu faço? Eu vou para Deus pedir misericórdia por mim, meu coração. Eu vou para Ele, Deus, meu coração, eu não estou legal. Eu estou com raiva, sabe? Eu fiquei triste com isso. Eu sei que não é certo, mas é assim que eu estou. Por favor, Deus, limpa meu coração. Por exemplo, eu não vou já orando pela pessoa que me ofendeu, eu já vou orando primeiro por mim. Eu vou dizendo assim, ó, Senhor, lava meu coração com o teu sangue, eu não quero sentir isso. Sonda e conhece meu coração, né? Eu decido perdoar, eu peço que o Senhor lave meu coração, me purifique. Eu não vou sair daquele lugar da oração enquanto isso não for resolvido. Sabe? Sim. Eu não vou orar, Senhor. Entender também, né, Silene, que o Senhor é um pai, né? Ele conhece as nossas dores. E a gente vê, por exemplo, no livro de Salmos, quantos salmos de lamento, né? Davi e outros salmistas ali falando, Senhor, olha, meu coração está muito entristecido, a minha alma, né? E vai declarando quantas coisas. Entender que o lamento é diferente da murmuração, né? O lamento é você colocar diante do Senhor as suas dores, as suas feridas, pedir ao Espírito Santo que venha, né, com olhos sobre você,
também que venha abrir o seu entendimento, porque às vezes as feridas acontecem para que a gente saia de um determinado lugar e vá acessar outro lugar, né? Porque às vezes, se a gente não for parado de alguma forma nos nossos sentimentos, a gente não vai acessar. Então, a palavra diz que o Senhor faz a ferida e cura. Mas para que ele faz a ferida se vai curar, né? Parece que assim meio... Para quê? Porque quando nós estamos nesse lugar, geralmente a gente está mais quieto, a gente está mais introspectivo, a gente consegue talvez ouvir melhor a voz do Espírito. Então, é ir diante do Senhor, apresentar o coração, pedir o Senhor para sondar o nosso coração, porque nem sempre, às vezes, por exemplo, eu acho que você me ofendeu, eu sinto que você me ofendeu. Mas o fato de eu sentir que você me ofendeu pode não ser verdade, talvez você não me ofendeu. Mas eu senti por causa do meu coração, por causa de como eu já estou. Então, quando a gente vai diante do Senhor e coloca tudo isso, o Espírito Santo vem falando ao nosso coração. E aí, pós a gente colocar diante do Senhor, né, em humildade, como você falou, buscando a presença, em oração mesmo, de intimidade, colocando as nossas limitações, né, as nossas dores diante do Senhor. Aí, com o passar do tempo, a gente vai vendo, né, que o Espírito Santo vai colocando essa oração de orar por aqueles que nos perseguem, de orar pelos nossos inimigos, sejam nossos diretos, sejam inimigos da igreja, sejam, né, do povo de Deus, seja o que for. O coração vai mudando, né? É, verdade. Vai sim, porque Deus é fiel, né? Deus é fiel, gente, ele tem toda provisão para nós, né? Só fica magoado quem quer, só fica triste quem quer, porque tem toda provisão, né? Só fica no pecado quem quer, né? Não tô falando que isso aí é meio da pessoa viver de qualquer jeito, não, mas não permanecer, né? Não permanecer naquilo. Então, eu prefiro assim, né? Eu sempre digo para o pessoal da intercessão, eu digo, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um coração puro para Deus, né? Coração puro para Deus. Então, vamos lavar nosso coração, né? Lá no tabernáculo, né? Tinha a bacia lá que lavava, né? A gente tem que passar a se lavar ali, né? E vamos limpar nosso coração, porque se nosso coração estiver com iniquidade, Deus não vai ouvir a gente. Então, vai ser só falar, assim, eu não quero perder tempo na minha vida, né? A minha oração, ela tem que subir, eu sempre digo assim, eu não abro mão de minha oração subir ao céu e chegar lá no trono mesmo, sabe? Não quero que ela bata no teto e volte. Então, para isso, eu tenho que estar dentro dos princípios de Deus. Eu tenho que estar com a minha vida em obediência a Deus, né? Então, eu não quero orar, não, fulano me magoou, Senhor, tá vendo aquilo, fulano fez aquilo, tá. Em vez de eu orar assim, eu vou dizer, Senhor, eu fiquei magoada, eu tô triste, eu tô ruim, não tô legal, me limpa aqui, me ajude a orar pelo irmão Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele ajuda a gente nas nossas fraquezas. Senhor, me ajude a orar pelo irmão. Mas se a gente vai com aquela mentalidade de como que eu vou orar por fulano? Me fez isso, aquilo, né? Eu tenho que orar? Então tá, Senhor, abençoa. Aí você fez tudo errado. A gente tem que chegar e dizer assim, não, Senhor, eu tô magoado, tô triste. Tá difícil de orar por ele, mas limpa aqui, me limpa, por favor, e me ajuda, Espírito Santo, a orar pelo meu irmão, por aquele fulano. Me ajuda a orar por ele, o Espírito Santo vai ajudar, vai dar tudo certo. Só se a gente não quiser, né? Porque ele também não vai forçar, mas dá certo. É verdade. E deixa eu te pôr um tema aqui, apimentado. E a retaliação? Existe retaliação? Eu vou orar por alguém ou por uma circunstância. Quantos pedidos de oração, né, chegam para a gente faz parte de grupos de oração. Aí, às vezes, chega um pedido assim, a família está numa situação difícil, né, está enfrentando uma batalha, o filho tem tentado suicídio. A gente já entende que há um clima de governo das trevas ali. Só do relato você já consegue perceber isso, discernir isso. E essa questão de existe retaliação ou não existe retaliação? Como é que funciona? Olha, eu não acredito que exista retaliação. Porque se você vai para a guerra e Deus não guarda você, então não foi Deus que mandou você, né? Existe confronto, né? Existe confronto com as trevas. Se você detona um lado, ele vai querer, né, de alguma forma se manifestar, você vai ver ali que foi, né, que foi a manifestação daquilo, tipo assim, né, quando você vê, é porque você sabe, ó, a minha oração está funcionando. Quando vê o negócio pegando fogo, você assim, tá dando certo, né?
E aí é sinal, na verdade, tem uma amiga minha que ela dizia que o diabo acaba sendo trombeteiro de Deus, né? Então, assim, quando você vê um negócio muito fervendo, você diz assim, "Ih, tá funcionando, né? Como diz o povo aí nas internet, sentiu, né? Sentiu. Então, assim, acontece isso. Agora, quando você percebe que, né, entre aspas, sentiu, não é momento de, ai, agora, não. É momento de você dar glória a Deus, glorificar que está acontecendo, está funcionando a tua oração. Glória, continua, manda mais munição, porque o céu trabalha com munição. Se não tem munição, você tem que pôr os anjos para trabalhar. E munição é oração, é adoração, é palavra. Mas se você rouba a tua munição com murmuração, tipo assim, você está ali, né? De repente você enfrentou uma situação difícil, porque aí você acha, não, porque eu orei por fulano, isso aconteceu, né? Então, não é por aí, né? Não é por aí. Você vai ver aquela situação como um outro motivo de você desfazer as obras do diabo. A Bíblia diz que Deus nos chamou para desfazer as obras do diabo, né? Então, assim, eu já ouvi muitos, né, falar, meu Deus, cada coisa. Ai, porque foi orar e saiu uma ferida não sei aonde. Não, então não vai, pelo amor de Deus, criatura, né? Se você não tem fé, então, se você não acredita que é Deus que está te guardando, então não faz nada. É a mesma coisa que eu digo, não faz nada para Deus se você vai fazer por obrigação. Faz por paixão. Se não for por, o tempero do reino é paixão. Se você não faz por paixão, faz por obrigação, não faz. Não faz porque é obra morta. Então, assim, a intercessão. Se está com medo, não vai, então. Então, não diga que o problema é a intercessão, é você que está com medo. Mas o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você pode ser livre desse medo, viu? Em nome de Jesus. Só não põe culpa na intercessão. Porque tem gente que diz assim, não, não vou porque, ó, não vou para intercessão não, porque tem retaliação, porque tem, né? Tem que estar num nível assim, tipo assim, ó, semideus para estar na intercessão. Ei, se você tem o Espírito Santo, você pode interceder sim, tá bom? Você pode interceder e não é para uma elite, né? A intercessão é para todo cristão, tá? Apesar de que tem alguns com, né, uma chamada específica, um dom específico para isso, algo que Deus colocou um encargo específico. Essas pessoas elas se movem nesta graça, até mesmo para ajudar os demais. Deus confia a estas pessoas esse encargo para que a igreja seja edificada através desse dom, desse ministério, né? Mas toda a igreja, você é um cristão, foi chamado, você pode interceder, você é um sacerdote do Senhor, né? Então não é só aquela irmã da oração que ela é super espiritual, ela, puxa, né? Ela é o cara, né? É a cara. Não, não é. Ela não é, nem ninguém é. O Senhor é. É o Senhor que é, né? Então não tem esse negócio de quando é 880, né? Quando é muito espiritual, não pode participar de jeito nenhum, porque não é espiritual. E fica essa questão, né? Então eu sempre trabalho assim, eu abro sim para quem quiser, via da igreja, para quem quiser estar inserido, só que ele vai estar realmente, eu vou estar com ele me movendo de uma forma diferente e com outros mais maduros de outra forma. Só mesmo para cuidar dos filhinhos, né? Para mim ser líder é ser mãe, é ser pai, né? Cuidando para que, Isso, né, vá crescendo em amor e tudo mais. sim. Mas não tem esse E negócio. vai edificando, e o edificar é colocar o que falta, né? Para uns falta um pouco Exatamente. mais, principalmente no sentido de princípio, para outros vai faltar um pouquinho menos, Pronto, isso mas não quer esse é o dizer que compromisso, né? isso não quer dizer que ninguém é mais espiritual que o outro, não. Você é mãe e você tem filhos. Você ama do mesmo jeito as duas, né? Uma está num tipo de crescimento e outra no outro. E o amor é o mesmo, você só vai o quê? Tratar de uma forma que elas possam entender dentro do seu entendimento, só isso, não tem diferença nenhuma, Sim. né? Sim. Então, Então, mas, a oração, infelizmente, a intercessão é para todos os todo cristãos. cristão, Aí todo o cristão. entendimento só vai do nível da fé mesmo, né? De filhinhos, jovens e pais, mas todo É, cristão ele deve se envolver com a intercessão, com as causas, né?
ir crescendo no conhecimento da fé, na instrução, para que possa sair desses estágios, né? Não só por causa da intercessão, mas por causa da maturidade mesmo em Cristo. Mas todos são chamados à intercessão. Eu digo isso, que eu não fecho a porta para ninguém, por quê? Porque eu aprendi a orar em turno de oração com a minha pastora. Você aprendeu a orar orando? Orar orando. Olha, na igreja, lá na ICGEC São Paulo, né, no período era a pastora Valnice, hoje ela é apóstola. A pastora Valnice, ela começava a orar às 6 horas da manhã na igreja, era aberto para toda a igreja, vinha orar, né? E eu ia, era das 6 às 8. Eu morava no Jardim Brasil, você conhece Jardim Brasil e conhece ali a Rua da Graça, no Bom Retiro, né? Então, eu ia de ônibus, era 3 ônibus que eu pegava, porque, né? E eu saía de casa, imagine que os ônibus demoram, você tem que esperar outro, né? Então, eu levava o quê? Uma hora e pouca para chegar na igreja. Eu saí de casa umas 4 horas da manhã, tudo escuro ainda. Tenho experiências aí de coisas que, meu Deus do céu, sabe, que fui abordada. Uma vez eu estava saindo de casa, no escuro, dois homens se aproximaram, querendo me roubar mesmo, né? Roubar não sei o quê, né? Aí eu falei para ele, olha, vocês vão me dar licença que eu estou atrasada. Passei na meio deles e fui embora. Mas só tinha eu e eles ali na madrugada, assim, não, sabe? Eu quero dizer o quê? Que eu saía de madrugada para ir. Isso aí não estou falando para dizer que eu sou a tal, sou espiritual. Não, mas o que eu quero dizer é que foi assim que eu fui aprendendo, né? Fui aprendendo e acabou que Deus me levantou ali, né? Depois a pastora Valnice me colocou como líder de oração na igreja e depois me ungiu para o ministério pastoral. Dentro dessa área, continuei, né? Continuei assim, e foi assim que fui gerada nem tudo de oração. Então, eu não sabia de nada, eu não tinha aquela, né, habilidade que tem gente que diz, não tenho, não sei orar. Vai lá, assim, vai. Por isso que eu não fecho. Eu não fecho para ninguém que queira orar. As pessoas perguntam, posso ir? Vá, vamos, eu tenho um turno especial para você, aquele turno dos filhinhos. É o turno dos filhinhos, né? Então, assim. Aproveita esse gancho aí que você está falando de turno. A gente tem ouvido bastante sobre isso, essa questão de turnos de oração, sala de oração, não sei se relógio de oração, vigília de oração, mas eu acho que tem sido um pouco mais forte essa questão de turnos de oração, ou salas de oração. Como é que funciona isso? Existem ministérios que trabalham de formas, né? Várias formas, né? Por exemplo, o iHope, né? Ele usa a adoração, a intercessão, né? Ali com os músicos, né? E existe aquele modo mais tradicional, que é o ciclo, que é o que a gente falou, né? O ciclo de oração, né? Nos nossos turnos, nós nos movemos, né, nesses 3 pontos, né? Adoração, intercessão e proclamação. Proclamação é proclamar a palavra de Deus, né? Trazer a palavra de Deus diante de Deus. E adoração e intercessão. Então, nos turnos a gente sempre começa adorando, né? Como eu falei. Aí quando vem a presença de Deus, a gente está ali orando, adorando. Quando a presença se manifesta, ele mesmo vai levando cada um naquela direção da intercessão que ele vai trazendo, né? Ele vai trazendo as causas, com certeza ali as causas que nós estamos ali na igreja, porque é o território que ele nos confiou, e é ali que ele vai trazer os encargos para interceder, e aí eu estou falando no âmbito geral, né? Se Deus colocou a pessoa naquele território, Deus vai dar os encargos, né, de oração sobre aquele território, para guardar, né? Porque o intercessor é um guarda, ele não é um manipulador, é muito bom colocar isso. O intercessor não é um manipulador. Se existe uma coisa que o intercessor nunca, nem se nomeia nele, é a manipulação. Então, ele não está lá, ele não é dono de nada, ele não está para manipular ninguém, né? Não, porque Deus me falou e tudo, e dá um jeitinho para forçar as coisas, para as coisas acontecerem do seu jeito. Não, né? Então, assim, ele é um guarda do Senhor no sentido de ver o perigo e ele se colocar na brecha para clamar ao Senhor, e não dá um jeitinho. O intercessor não dá jeitinho em nada, não.
O intercessor depende totalmente de Deus, totalmente, totalmente. Ele não se move, ele não tem uma iniciativa, não. Ele é tipo aquela tribo que não tinha herança nenhuma, né? Então, assim, e a gente adora, e começa a adorar todo, e o Espírito Santo vem. O Espírito Santo vem e ele começa a dar os encargos, a gente começa a orar, a interceder, um começa a interceder, todos nós vamos concordando, tem a oração de concordância, a gente vai, né? E trazendo a palavra, sempre trazendo a palavra, proclamando a palavra sobre aquele assunto. E assim a gente tem se movido, né, nos turnos, né, nos turnos. Agora, quando é com a igreja, aí já é, né, no estilo, assim, os músicos, né, que tem a adoração, a intercessão e a proclamação, que envolve toda a igreja. Sim, muito bom, muito bom. Vamos agora encaminhando para o fim, né? Acho que a gente ia fazer, dava para fazer uma série, né, Sirlane? Com tanta coisa, falar sobre oração, orar, né, compreender, aprender, é muita coisa boa, né? Mas eu queria aí que você fizesse as suas considerações finais para quem está ouvindo, para quem tem tido um desejo de ir mais profundo com Deus, né? Mergulhar em águas mais profundas. Entrar um pouquinho mais profundo na questão da oração, você deixasse aí um conselho, uma palavra, faça suas considerações finais e já encerra com o seu agradecimento, que quando você voltar para mim, a gente já finaliza. Glória a Deus. Quero agradecer mais uma vez, pastora Paula, pastor Gladson, esse momento aqui, que seja muito, assim, proveitoso para todos que ouvirem, né? E você que está ouvindo, compartilhe essas informações, muita gente vai precisar saber, conhecer, né? E meu conselho para você, que você tem essa chamada, você queima no seu coração, né? É algo que você gosta. O intercessor, ele gosta de orar, gente. O intercessor gosta de sala de oração. É a praia dele. É a praia dele. Ele não se preocupa com mais nada. Então, assim, se você é essa pessoa, às vezes a pessoa pergunta, será que eu tenho o dom da intercessão? Será que eu tenho essa chamada? Você vai saber pela paixão que você tem por aquilo, né? Então, você se envolva com a sua igreja, procure seus pastores, procure o ministério de intercessão na sua igreja. Se não tem, ore a Deus, ore em sua casa, ore para que Deus levante o ministério de intercessão na sua igreja, mas não deixe isso, né? Se envolva com essa obra maravilhosa, né? Procure estudar, certo? Procure muito examinar as escrituras. O intercessor precisa conhecer as escrituras, gente. Senão o misticismo nos pega. Então, muito cuidado, conheça as escrituras, tenha vida com o Espírito Santo, negue-se a si mesmo, se recuse a fazer sua própria vontade, não coloque, né, não dê jeitinho nas coisas, não dê jeitinho nas coisas, tá? Procure ter o seu coração limpo diante de Deus, e como eu falei, né, se alguma coisa entrar no seu coração, clame ao Senhor, que Ele lava seu coração, mas prossiga, não desista, não tenha medo, Deus que chama, Ele guarda, Ele capacita. Eu oro para que você se desperte nisso, para você se levante. Eu oro pelos intercessores que já estão aí, né, no seu posto, no seu lugar. Deus procura intercessores, Deus procura amigos, e você é um deles, você é uma delas. Deus abençoe, e Deus abençoe você, Paula, abençoe a igreja, todo mundo. Amém. Obrigada, gente, Amém. obrigada mesmo. Amém. Obrigada, minha amiga, minha irmã querida, pelo tempo, por compartilhar o depósito do Senhor na sua vida. Eu falei, mas não era brincadeira, não, mas dava para fazer uma série pegando todos esses pontos aí, cada uma das orações, formas de orações. Quem sabe o Senhor nos prepara essa oportunidade, né? Presencial ou online, não sei o que o Senhor vai fazer. Mas muito obrigada por esse tempo, muito obrigada pela sua disposição, por compartilhar, né, aquilo que o Senhor tem depositado, as experiências, a maturidade, que o Senhor siga aí derramando sobre a sua vida a capacitação que vem do alto, seu coração siga dependente, fluindo no Espírito, aonde você estiver, ao abrir da sua boca seja dada palavra de intrepidez, de poder, em nome de Jesus, que você sempre encontre o teu lugar de descanso e de refúgio na presença do Senhor, por onde você andar, seja bendita ao chegar e ao sair, em nome de Jesus. Nós agradecemos, amamos muito você, eu amo muito você, você é uma mulher de Deus muito preciosa, que o Senhor siga aí te guardando, provendo na sua vida,
E fala só pra gente o teu Instagram. Não sei se você tem Instagram, rede social, alguma coisa. E eu sei que você faz assim, não faz para mostrar, mas por causa que porque é livre em Deus, acho que até como um ensino, né? Como fazer e tal. Eu sei que sempre aparece alguma coisa. Fala teu Instagram, a gente vai deixar aqui também na descrição do vídeo, mas fala teu Instagram, quem quiser te seguir, acompanhar um pouquinho mais. Sempre tem alguma coisa lá, né? Ah, tem. Agora eu vou usar novamente uma frase do meu pastor, né? Que ele diz assim: a gente não faz para mostrar, mas mostra o que faz. Sim, isso aí, para glorificar o nome do Senhor, né? Qual que é o Instagram? Porque hoje a gente está, né? A gente tem esse recurso, né? E para chegar onde puder, é bom, né? E é Cirlane com C, né? Cirlane Almeida, tudo junto. É oficial. Underline oficial. Cirlane Almeida, tudo junto, underline oficial. Não sei se você achou aí. A gente vai deixar escrito aqui na descrição do vídeo. Você que ficou com a gente aqui, muito obrigada. Espero que esse bate-papo tenha abençoado tua vida, tua fé. Você fique à vontade para compartilhar esse vídeo aí com quem você quiser, teus familiares, outros irmãos. E é isso. Nós ficamos aqui. Que o Senhor siga aí atraindo seu coração para oração, para intercessão, no nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.